Você conhece manga balão ou manga sanfona? Essa é uma delas. Aqui é uma manga curta. Minha fitinha não está ajeitando de acordo. Ela começa e termina reta, não tem aumentos, não tem diminuição. No início foi feito um passa-fitas, poderia ser uma barra também, mas aqui a ideia é fazer uma manga bem simples, bem fácil e que fica um charme. Essa vai ser costurada em um vestidinho que é de tecido e precisava de uma manga diferente, uma manga charmosa. Esse ano promete mangas assim bufantes, tipo princesa, tipo balão, uma manga exagerada para o restante da peça. Pode ser feito em duas cores ou várias cores, usada no avesso ou no direito, isso é o gosto de cada um, com textura diferente de linha. A de baixo eu usei um fio, a de cima eu usei 3 fios, então ela dá essa onda, essa diferença de textura dá a onda, além da regulagem. Certo? Vamos para a máquina? Para fazer essa manga balão, nós colocamos 90 pontos enlaçados. Aqui eu vou precisar trabalhar numa antena com 3 fios, noutra antena com um fio apenas. Aqui eu vou usar a linha industrial 228. Regulagem de trabalho com 3 fios vai ser na regulagem 6. Inicio para esse modelo, inicio enrolando, mas poderia ser também começado com uma barra na frontura ou uma barra dupla. De acordo com cada modelo, você vai variando o início. 4 carreiras, vamos fazer um passa-fita, por isso que eu comecei com enroladinho. Esse passa-fita eu faço uma agulha a cada 3, conto 3 agulhas, uma eu levanto. 3 agulhas, uma para cima. Essa que veio para cima, transporto para fazer um furinho, onde vai ser passado uma fita, ou um cordonê, ou um roletê, ou um cadarço. Depois do passa-fita, mais 4 carreiras. Troco a linha. Deixo ela em espera, pego um fio apenas. Baixo a regulagem para 4. Faço 4 carreiras. Deixo o fio em espera no outro lado. Aumento a regulagem para 6. Esse trabalho precisa ser feito em 2 tipos de regulagem, para ela não ficar um detalhe estranho ali. Então, quando eu estou com 3 fios, eu uso regulagem 6. Quando eu estou com um fio, regulagem 4. Três fios eu faço 6 carreiras. Um fio eu faço 4 carreiras. Ela fica um detalhe bem bonitinho. Se quiser fazer 6 e 6, também fica bonito. Baixo a regulagem. Não vai ser feito nem aumento, nem diminuição nessa manga. Ela é uma manga reta. De baixo até em cima, ela continua com a mesma quantia de pontos. Aumento a regulagem, 6 carreiras.
Aqui eu tenho 118 carreiras. Essa é uma manga curta. Seleciono para cima uma agulha a cada duas. Eu tenho que terminar o trabalho quando eu estou com 3 fios. Eu não posso terminar ele com um fio agora. Chamo para cima uma agulha a cada duas, ou uso o selecionador 2 por 1. Aqui está em cima, a agulha que foi chamada para cima, transporto. A agulha fica lá embaixo, vaga, não vai trabalhar agora. Quatro carreiras. Dou uma sobra de fio. Pego uma agulha de tapeçaria ou a agulha de olho duplo também. Essa agulha também serviria para fazer essa atividade agora. Tiro os pesos, pente. Chamo um pouquinho para cima os pontos e vou passando por entre o ponto, eu vou passando a agulha para arrematar. Se não gosta desse tipo, também poderia ser remalhado. Tiro todos os pontos com o fio por dentro. Passando o fio por dentro, eu estou arrematando e franzindo também a peça. Assim facilita, faz de uma só vez o trabalho, porque a manga é franzida em cima. Na verdade, ela chama-se balão justamente porque ela é toda franzida, do início e no final. E ela é fofa. Costurei um pouco do comprimento aqui somente em alinhavado, porque ela vai ser costurada depois no vestidinho. Em cima, arrematei apenas passando por dentro dos pontos o fio e franzindo. Conforme a cava do vestido que vai ser colocado, porque vai ser em tecido, então a cava já está pronta. Eu preciso acomodar aqui. Então, eu não arremato enquanto eu não souber o tamanho da cava exato. A mesma forma aqui, a costura na lateral. Ela pode ser mais comprida a costura ou mais curta. Quando costura pelo avesso, precisa ser uma costura perfeita também. E coincidindo, quando são 6 carreiras num lado, 6 carreiras no outro também, para o desenho ficar perfeito. Para ele não ficar uma lista, vamos chamar de lista, né? Uma lista desencontrando da outra não fica bom. Então, sempre capricho nessa hora é importante. Essa é uma peça que vai ser feita em tecido e linha, mas poderia ser a blusa também, ou o vestidinho também, feito em linha ou em lã. Se a manga é bufante, se a manga é chamativa como essa, é mais provável que a peça seja lisa, ou um relevo que não chame muita atenção, ou um rendado que não chame muita atenção, para que dê a atenção maior na manga. Essa é uma manga balão. Eu conheço com o nome de balão, porque ela forma um balão, aqueles balões de São João, e fica muito bonitinho.
Aqui embaixo eu pus uma fitinha, não vai ser essa cor, vai ser um viés do tecido do vestido, então fica combinando. Se quiser fazer o início com uma barra, ao invés de furinhos para um passa-fita, também ficaria bem interessante. Pode ser modelo adulto, pode ser modelo infantil. O que varia aqui são várias carreiras, fizemos 120 carreiras. Não é uma medida que se toma esticando, é uma medida que se toma dela encolhida. Então, quanto maior a quantia de carreiras, mais bonito fica, porque ele fica fofo. Encolhida, ela deu 17 centímetros. Esticada, o total, ela deu 30 centímetros. É uma manga curta para um vestidinho, uma menina de 3 anos. Aqui você varia a quantia de pontos, varia a quantia de carreiras, de acordo com aquilo que você quer. Mas ela, de modo geral, é bem larga. Quanto mais larga, mais bonita. Quanto mais fofa, mais bonita também. Certo? Essa é a nossa ideia para hoje. Uma manga balão. Bom trabalho!